Oi, gente, tudo bom com vocês? Estão prontos para mais uma aula? Então vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre os esportes de marca, que são aqueles esportes onde a disputa é quem faz a modalidade em menos tempo, ou quem levanta mais peso, ou quem consegue percorrer uma distância maior, ou seja, os resultados são de comparação para ver quem foi o melhor. E para começar os nossos esportes de marca, nós vamos falar hoje sobre o salto em distância. Você já ouviu falar dessa modalidade do atletismo? Então vamos lá, que agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o salto em distância e depois praticar um pouquinho. O salto em distância é uma prova que tem uma longa tradição e apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos antigos. O objetivo do salto em distância é saltar e atingir a maior distância possível, caindo na caixa de areia. A pista do salto em distância é dividida em 3 partes: uma pista de aproximação ou corrida, uma tábua de madeira para o impulso e uma caixa de areia, que é onde o atleta vai aterrissar. A tábua de impulsão tem uma divisão dessa linha aí que vocês estão vendo, e essa linha não pode ser ultrapassada pelo pé do atleta saltador. Se ele passar o pé dessa linha, o salto dele não é contabilizado. O salto em distância é dividido em 4 fases: a corrida de impulsão, a impulsão, que é feita naquela tábua que a gente já mostrou, com um pé só, o voo e a queda. O ponto é marcado, a distância percorrida é marcada de onde o pé do atleta encostou na impulsão e onde a primeira parte do corpo dele encostou na queda. Por isso que geralmente os atletas caem colocando os braços para frente. Pois se ele cair e apoiar a mão para trás, a distância marcada vai ser onde ele apoiou as mãos. Uma das principais representantes do salto em distância do Brasil é a Maureen Maggi, que foi campeã olímpica em Pequim em 2008, além de muitos títulos mundiais, pan-americanos e universitários. Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre o salto em distância, vamos para a nossa atividade, que na verdade vai ser a prática do salto com a realidade que a gente tem na nossa casa. Então, se você tem uma casa com um quintal, um lugar maior, onde você possa realizar a corrida antes de fazer o salto, beleza, procura esse lugar na sua casa que você vai fazer uma atividade mais completa. Mas, se assim como eu, você só tem um espaço pequeno para fazer atividade, não tem problema, você vai conseguir fazer também. Só que aquela corrida de aproximação que a gente já viu que existe, ela vai ter que ser menor. Então vamos lá que agora eu vou passar qual o material que a gente vai usar para a nossa atividade de hoje. Para fazer a nossa atividade, a gente precisa de 2 objetos para marcar o início e o final do nosso salto. Então, para isso, você pode usar ou 2 cordas, tá? 2 cordas, ou 2 chinelos. E aí você vai usar o que você tem na sua casa aí. Podem ser 2 brinquedos, só para a gente demarcar qual vai ser o ponto de início e qual vai ser o ponto final que a gente quer alcançar de distância no nosso salto. Como a gente está falando de salto, ou seja, depois que você pular no chão, você vai ter um impacto do seu corpo chegando no chão, é importante que hoje a gente faça aula de tênis, tá? Importante, porque o tênis vai ajudar você a amortecer o impacto de quando você cair no chão, não é isso? Mas se por um acaso você não tiver tênis, faça descalço. Melhor do que fazer de chinelo ou com outro sapato que pode machucar o seu pé, tá? Mas o ideal é usar o tênis. Então vamos lá para a nossa primeira atividade. Como vocês viram, o salto em distância ele tem várias fases. A primeira fase é aquela corrida, em que eu vou me aproximar da caixa de areia para poder fazer um salto. Como aqui a gente não tem a nossa caixa de areia e não tem a nossa pista de corrida, nós vamos improvisar com a nossa casa. Primeira fase, você vai contar até 30, bem devagar na cabeça, e vai fazer uma corrida no mesmo lugar. Então, você vai correr parado, só que contando até 30 mentalmente e bem devagar, tá? Então, ó, prepara para fazer o movimento da corrida, contando até 30 bem devagar. Só esse movimento.
Depois que nós já estamos aquecidos com a nossa corrida, a gente vai para a segunda fase, porque a gente viu que o salto ele deve ser feito com um pé de impulsão só. Então a gente vai fazer o salto com um pé e depois com o outro pé, até testar qual é o nosso pé de impulsão. Então eu quero que vocês façam assim, ó, 1, 2, 3, 4, pisa com um pé, pula, volta, 1, 2, 3, 4, pisa com o outro pé e pula, tá? Vamos ficar fazendo direto, várias vezes. Faz de lado também, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora sim a gente começa a marcar as nossas distâncias, tá? Vamos começar com uma distância menor e aí a gente vai aumentando. Eu vou escolher uma das cordas ou o chinelo, vou usar aqui a corda para melhor visualização e vou marcar o chão aqui, que vai ser o meu ponto de partida, tá? Vou dar um espaço, pode ser pequeno primeiro, né, porque a gente está começando, e vou colocar a outra corda, que é o meu ponto de chegada. E aí a atividade vai ser simples, eu tenho que saltar daqui de trás dessa linha e cair do outro lado com as duas pernas no chão. Então, ó, eu vou tomar a distância, né? Pode ser pouca, dependendo do seu espaço aí. Vou pular, dar um impulso aqui antes dessa linha e tenho que cair com os dois pés na outra linha, tá? Lembrando que o impulso aqui é com uma perna só e na hora de eu cair lá, eu caio com as duas pernas. Então, eu dou distância, vou correr, ó, pulei com uma perna e aterrissei com as duas pernas, tá? Posso fazer ao contrário também, tá? A mesma distância, né? Ó, corri com uma perna e caí com as duas pernas. Importante dobrar os joelhos na hora de cair para amortecer melhor também a sua queda do seu salto. E aí é isso, a gente vai começar a aumentar essa distância para tentar superar os limites e nos desafiar. Se você começar a perceber que você não está conseguindo pular aquela distância, volta um pouquinho, aumenta a sua corrida para te dar um impulso melhor na hora de saltar. Experimenta fazer uma perna de impulso, a outra perna de impulso, para encontrar qual é a sua melhor perna de impulsão que você consegue fazer o seu corpo ir para frente para saltar. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um esporte novo, que é o salto em distância. Viram que ele é muito fácil e divertido de praticar também, de se desafiar. Então experimentem na casa de vocês, chamem as pessoas para desafiar, para ver quem é que consegue pular numa distância maior, tá bom? O importante é a gente aprender e se divertir fazendo isso. Um beijo e até a próxima aula.